Fala galera, beleza? Bom ou não? Olha nosso quadro novo aí, que chique. Se gostou, já deixa o like, hein? Hein? Vamos falar aqui sobre grandezas elétricas? Bom, mas o que é isso, grandezas elétricas? Com certeza você já ouviu falar. Conceitualmente, talvez você não se lembre, mas vai ser fácil e eu vou te ajudar a definir. As grandezas elétricas são as unidades de medidas de energia, tensão, corrente, potência e resistência. Tá, mas amperagem ou voltagem? Vamos ver sobre isso. Muita gente diverge nesse conceito aí, mas é o que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Galera, beleza? Quadro preenchido. Vamos começar falando sobre a tensão. E assim, ó, convenhamos que nós da engenharia, ou os técnicos que acompanham a gente, ou até mesmo você que está começando nessa área, acaba que a gente tem um pouco mais de facilidade ou afinidade em fazer cálculo. E definição talvez não seja nosso forte, mas vale a pena a gente saber definir essas grandezas elétricas. Eu mesmo já tive dificuldade quando alguém chegou a me perguntar, a me pedir, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque de vez em quando a gente se depara com alguém tendo dificuldade de falar sobre as definições das grandezas elétricas. Então nós vamos começar pela tensão. Ó, veja bem, escrevi aqui, ó. Tensão, diferença de potencial. Ah, legal, Mário, mas não resolveu muito. Tá bom, vou tentar melhorar. Você viu que eu deixei marcado aqui, ó, o DDP? Pode ser que a minha letra não está facilitando muito, mas isso aqui é um DDP, tá? Diferença de potencial. Essa abreviação DDP já facilita uma definição. Legal. Dando um spoiler já no que é a definição de potência, potencial, potência é força. Ué, então beleza, vamos facilitar um pouco mais? Se potencial é força, eu vou escrever o seguinte: diferença de força entre dois pontos. Opa, deu uma clareada boa. Tá bom, vou tentar te dar um exemplo para facilitar. Suponhamos que eu te convido para a gente disputar uma queda de braço, certo? Queda de braço. Topa ou não? Beleza. Você aceitou o desafio. Você concorda que eu tenho uma força e você tem outra força? Exatamente. Quando a gente estiver fazendo a queda de braço, nós vamos ter o que aqui? Uma tensão. Você está forçando para um lado e eu forçando para o outro. Quem vai ganhar? E aí? Tensão. Certo? É isso que acontece nos circuitos que a gente tem em casa, seja ele monofásico ou bifásico, 220. Fase neutro, fase neutro. Tá bom. O fato é, beleza, Mário. Minha casa é 110 ou 220. Essa unidade de medida de 110 ou 220 é a tensão. Para você que está começando ou para você que tem curiosidade de saber, às vezes você me fala assim, tá com 220 amperes. Não, não é. Ampere é outra unidade que vai ser a próxima que nós vamos falar agora. Gravou? Legal. Então, unidade de medida de tensão. A tensão, a gente mede ela em qual que é a unidade de medida? Em volts. 220 volts. 110 volts. Beleza? DDP. Então vamos lá. Tensão, DDP, diferença de força entre dois pontos, unidade de medida volts, certo? Bora para a próxima. Galera, corrente elétrica. Vamos ver o que significa? Qual que é a definição de corrente elétrica para você gravar? Quando alguém te perguntar, você vai saber falar e isso vai te ajudar a definir, a entender exatamente o que é uma corrente elétrica num condutor, numa fiação e o que é a corrente elétrica na área elétrica. Beleza, vamos lá. Fluxo ordenado das partículas portadoras de cargas elétricas. Mas peraí, Mário. Você falou para mim que ia me ajudar a definir o que é isso, fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas. Tá bom, vou tentar facilitar para você. Tá. Uh, partículas portadoras de cargas elétricas. Espera aí, vamos resumir essa parte aqui, ó, essa segunda parte.
portadoras de cargas elétricas, vamos resumir para elétrons, certo? Vamos facilitar. Então, beleza. Vamos falar assim, ó, fluxo dos elétrons. Melhorou? Aí sim, hein? Vamos lá. Corrente elétrica, pessoal, nada mais é do que o fluxo dos elétrons. Todo condutor tem os elétrons livres e a movimentação desses elétrons vai ser a corrente elétrica, correto? Que é diferente da tensão. Então tá bom. Qual que é a unidade de medida de corrente? A corrente é medida em ampere, né? A gente costuma falar ampere. Ah, deu quantos ampere? Ah, deu 10 ampere, deu 5 ampere. Algumas literaturas vão trazer a abreviação de um Isim, que é a corrente elétrica. Outras já vão trazer a abreviação de um A. Você vai ver lá assim, ó, 30A. É a corrente elétrica daquele equipamento. Qual que é a importância da gente saber essa unidade? Pessoal, essa unidade é uma das principais unidades de medida, todas são importantes, mas a corrente, num dimensionamento, ela é essencial. Por quê? Porque ela ajuda no dimensionamento dos componentes que vão compor todo o conjunto de painel, de estrutura da sua instalação elétrica. Para você ter uma ideia, os disjuntores da sua casa, que fazem a proteção do circuito da sua casa, da fiação, a unidade de medida é em corrente elétrica. Correto? Então, ficou fácil? Corrente, fluxo dos elétrons. Bora para a próxima. Galera, chegamos na terceira grandeza elétrica, na minha sequência aqui, que é a potência. Vamos ver o que é potência? Ó, se você está gostando do conteúdo, deixa o like para nós, hein? Vamos lá. Potência. Capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho. De novo, novamente, Mário, eu sei que essa definição grande faz um negócio mais simples. Beleza, vamos lá. Capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho. Realizar trabalho. Vamos resumir aqui o realizar trabalho? Capacidade de força. Beleza, Mário. Vamos usar um exemplo aqui? Suponhamos que nós temos que fazer a instalação de um motor. Tá bom. Primeiro parâmetro que nós temos que ver. Isso é um motor. Qual que é a tensão desse motor? Ah, tensão nós já vimos. Isso é um motor 220 volts. Ah, legal. 220 volts, qual que é a corrente elétrica desse motor? Porque se eu já vou adquirir o motor, já vou adquirir a proteção também. Beleza. Já aprendemos o que é a corrente elétrica. Legal. E agora nós chegamos na potência. O que é a potência? É a capacidade que esse motor tem de gerar força. É o que ele vai entregar na ponta do eixo. Depende do que você vai acoplar na ponta do eixo desse motor. É um redutor? É uma bomba? Legal. Para a turma que não é muito da área industrial, nós temos aí que instalar um chuveiro. Tá bom. Esse chuveiro, ele é... Qual que é a tensão? 110 ou 220? Qual que é a corrente desse chuveiro? Será que o disjuntor que eu tenho em casa aguenta essa corrente que esse chuveiro vai me gerar? Precisamos pensar nisso. Tudo isso, pessoal, tem os cálculos que está lá na lei de Ohm. Mas antes da gente começar a falar de lei de Ohm, eu acho que é muito interessante, baseado no meu aprendizado, na minha vivência, a gente saber definir o que é as grandezas elétricas. Eu vejo que não faz muito sentido a gente começar a falar de lei de Ohm, sendo que eu não sei nem do que se trata. Então, eu preciso ter a definição do que são as grandezas elétricas para, a partir daí, eu começar a saber fazer cálculo. Mas vamos voltar no nosso chuveiro. 220, tantos ampere. Essa corrente tem que ser compatível com o disjuntor que eu já tenho instalado. Qual que é a potência desse chuveiro? Preciso saber. A potência é a capacidade que esse chuveiro tem de aquecer a água, de dissipar calor através da resistência.
muitas das vezes a gente não acaba trocando só a resistência do chuveiro. Quando você vai trocar a resistência do chuveiro, o cara te pergunta assim, qual que é a tensão? Quer dizer, é 220, lembrei. Legal, já é alguma coisa. Qual que é a potência dessa resistência que você quer? Seu chuveiro lá era o quê? Um chuveiro de 5.000, de 7.000 watts? Lembrou? Potência. E você vai lembrar, o que é essa potência? Capacidade de força. Capacidade que o meu chuveiro tem de aquecer aquela água, dissipar energia em calor. Gravou aí? Potência, capacidade de força. Legal. Unidade de medida de potência. Potência, lembra do Wzinho? W. Quando você vê o W é watts. Watts. Repete aí comigo. Olha a aula. Watts. Beleza? Então, tensão em volts, corrente em ampere, potência em watts. Bora para a próxima grandeza elétrica. Galera, seguindo para a nossa última grandeza elétrica. Resistência. O que é a resistência? Oposição à passagem da corrente elétrica. Beleza. Nós estamos num cenário político um tanto quanto complicado. E às vezes você já deve ter ouvido falar assim, ó, não, isso aí é intriga da oposição. Em todo lugar existe oposição. E na eletricidade não é diferente, pessoal. Da mesma forma que você tem os elétrons livres, você tem a resistência, que é a obstrução à passagem da corrente. Então nós podemos definir a resistência como uma oposição à passagem da corrente elétrica. Beleza, vou tentar ser mais claro. Te dando um exemplo. Pensa na mangueira que você usa para aguar o seu jardim. Você tem um fluxo de água corrente ali, certo? Corrente, hein? Tá, mas você quer aumentar esse fluxo. O que você faz? Você vai lá na ponta da mangueira e estrangula a ponta da mangueira. Para quê? Para aumentar a pressão. Aquilo ali não é uma obstrução, uma oposição à passagem daquela água corrente? Concorda comigo? É a mesma analogia para a corrente elétrica. Oposição à passagem da corrente elétrica. Beleza, galera? E o seguinte, qual que é a definição? Qual que é a simbologia? Esse é o símbolo. Quando a gente fala em resistência, a unidade de medida é em ohm. Tá, beleza. Até o pessoal que mexe com eletrônica aí, você vai ali comprar uma resistência, tá, uma resistência de quantos ohms? O cara te pergunta. Você tem que saber. É uma resistência de 20 ohms? É uma resistência de 10 ohms? Essa é a importância de saber as unidades de medidas. Galera, então para fechar é isso. Essas foram as nossas grandezas elétricas. Tentei expor de forma descontraída aí para facilitar a absorção, o entendimento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões, nós estamos à disposição nos comentários. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tudo de bom!